sua audiência, muito obrigado por você ter clicado mais uma vez aqui no nosso programa. Eu sei que você acredita no nosso trabalho, e aí eu quero te pedir, se inscreve no canal e nos siga em todas as redes sociais para você acompanhar o nosso trabalho, os nossos vídeos, tudo que a gente tem feito aí para nossa quebrada. E para você que quer apoiar o trabalho ainda mais, que acredita no que a gente faz, eu conto com a sua colaboração através da nossa chave Pix, que é contato@dequebradapodcast@gmail.com, e meu nome é Carlos Alberto, tá? Então faça uma doação de qualquer valor aí nessa chave Pix, que com certeza você vai conseguir nos ajudar. Também tem a chave Pix na descrição aqui abaixo, só clicar e fazer aquela sua contribuição. E para você que sonha em ter um podcast, fazer entrevistas, gerar network, aumentar a visibilidade da sua empresa, cara, você tem noção que com um episódio de podcast você pode fazer até 10 cortes aí e bombar nas redes sociais? Cara, vamos tirar esse seu projeto do papel e realizar esse sonho. E se você quiser participar do maior podcast da região, o De Quebrada Podcast é o lugar certo para você vir aqui. Me chama, vamos agendar a sua entrevista e produzir os cortes para você explodir nas redes sociais aí, fazer bastante reels e viralizar na internet. Beleza? Vamos crescer a sua empresa, crescer a minha e vamos juntos nesse objetivo. Nosso parceiro Leão Multimarcas, com os melhores veículos com garantia, laudados, estrutura, a melhor negociação aqui de Ferraz de Vasconcelos. Você encontra o telefone, endereço e rede social aqui na descrição do vídeo. Clica e confira. O nosso parceiro Apple Black Oficial está com a linha completa da Apple, linha completa da Xiaomi, linha de videogames e muito mais. Confira no telefone dele ou no link aqui na descrição do vídeo. Autocuidado masculino é a nossa imagem e principalmente o nosso cabelo. Street Barbershop é o parceiro do nosso canal, cuida muito bem de mim e tá aqui o link na descrição. Então se você quer também ter realçar a sua beleza, dar aquele corte de cabelo, fazer uma progressiva, fazer um alisamento, luzes e todo o procedimento capilar, Matheus Barber tá aqui para atender você. O link na descrição. O nosso parceiro Fazendinha, aquele local para você fazer aquele evento com a sua família, aproveitar, descansar, curtir, fazer uma festa, está localizado a 300 metros da estação de Ferraz de Vasconcelos. Então é bem pertinho do centro, dá para ir andando. E lá tem muita coisa, estacionamento para mais de 20 carros, tem local com cama, cozinha gourmet, churrasqueira, salão de jogos completo, salão de festas, tem mesa, cadeira, espaço gourmet, espaço para narguile, estacionamento gigantesco, piscina adulta e infantil. Então é lugar completo para você ter um lazer e fazer a sua festa com a sua família. Aproveita que o link está aqui na descrição. Nosso parceiro G-Pharma, farmácia que entrega medicamento na sua casa através de motoboy. Então se você não precisa ir na farmácia, eles entregam diretamente, mas se precisar eles ficam na Avenida 15 de Novembro, ali próximo ao Castelo, muito bem localizada e tem disponibilidade para atender via WhatsApp. O link está na descrição. Automoto Escola. Se você quer tirar a carta de carro, moto, aprender como fazer uma baliza, perder o medo de dirigir, a Autoescola Invicta com certeza é a melhor opção de Ferraz de Vasconcelos, com preços totalmente acessível e negociação muito boa. Então, link na descrição, chama a Autoescola Invicta e vai tirar sua carta. Academia Pano Bianco Ferraz Centro. Uma das melhores estruturas que a gente tem em Ferraz de Vasconcelos, disponível para você treinar e é parceiro do nosso canal. Condições especiais você vindo através da nossa indicação e o link deles tá aqui na descrição. Olha a estrutura dessa academia. Gente, top demais. Nosso parceiro De Quebrada Lanches, que também mata a nossa fome aqui sempre à noite quando estamos aqui precisando comer. A gente pede um lanche aqui no estúdio ou a gente passa lá e come o lanche. Então se você quer comer o melhor lanche de Ferraz de Vasconcelos, esquece o Mac e chama o De Quebrada Lanches. O link tá na descrição. Nosso parceiro Marmitex do Covic, que tem as melhores refeições, entrega o Marmitex pra gente aqui quentinho no estúdio. Sempre que a gente tá corrido, eu ligo lá, eu entro no aplicativo, peço a comida e chega rapidinho. Então você faça o mesmo, o link tá na descrição. Nosso parceiro Xodós Pet Shop, que cuida da nossa cachorra com carinho, com atenção, tem Taxi Dog, busca e leva na sua residência. Então se você quer cuidar do seu pet com a melhor atenção, Xodós Pet Shop Ferraz de Vasconcelos. O link tá na descrição. Nosso parceiro Mogi Fibra, a melhor internet de Ferraz de Vasconcelos, você confere aqui na descrição. As melhores promoções, com o melhor alcance, os melhores pacotes de serviços agregados aqui da cidade. Eu sei que você quer transformar a sua TV num conteúdo smart, precisa assistir muito filme, muita série, muito desenho.
E a Lunemave tem a solução para você, com vários aparelhos e vários sistemas ali para você transformar a sua televisão e ter muito conteúdo à sua disposição. O link está aqui na descrição, chama eles que dá negócio. Salve, salve quebrada, seja bem-vindo a mais um episódio do The Quebrada Podcast. Eu conto com a sua audiência, muito obrigado por você ter clicado mais uma vez aqui no nosso programa. Eu sei que você acredita no nosso trabalho e aí eu quero te pedir, se inscreve no canal e nos siga em todas as redes sociais para você acompanhar o nosso trabalho, os nossos vídeos, tudo que a gente tem feito aí para nossa quebrada. E para você que quer apoiar o trabalho ainda mais, que acredita no que a gente faz, eu conto com a sua colaboração através da nossa chave Pix, que é contato@gmail.com e meu nome é Carlos Alberto, tá? Então faça uma doação de qualquer valor aí nessa chave Pix, que com certeza você vai conseguir nos ajudar. Também tem a chave Pix na descrição aqui abaixo, é só clicar e fazer aquela sua contribuição. E para você que sonha em ter um podcast, fazer entrevistas, gerar network, aumentar a visibilidade da sua empresa, cara, você tem noção que com um episódio de podcast você pode fazer até 10 cortes aí e bombar nas redes sociais? Cara, vamos tirar esse seu projeto do papel e realizar esse sonho. E se você quiser participar do maior podcast da região, o The Quebrada Podcast é o lugar certo para você vir aqui. Me chama, vamos agendar a sua entrevista e produzir os cortes para você explodir nas redes sociais aí, fazer bastante reels e viralizar na internet. Beleza? Vamos crescer a sua empresa, crescer a minha e vamos juntos nesse objetivo. Nosso parceiro Leão Multimarcas, com os melhores veículos com garantia, laudados, estrutura, a melhor negociação aqui de Ferraz de Vasconcelos. Você encontra o telefone, endereço e rede social aqui na descrição do vídeo. Clica e confira. O nosso parceiro Apple Black Oficial está com a linha completa da Apple, linha completa da Xiaomi, linha de videogames e muito mais. Confira no telefone dele ou no link aqui na descrição do vídeo. Autocuidado masculino é a nossa imagem e principalmente o nosso cabelo. Street Barbershop é o parceiro do nosso canal, cuida muito bem de mim e tá aqui o link na descrição. Então se você quer também ter realçar a sua beleza, dar aquele corte de cabelo, fazer uma progressiva, fazer um alisamento, luzes e todo o procedimento capilar, Matheus Barber tá aqui para atender você. O link na descrição. O nosso parceiro Fazendinha, aquele local para você fazer aquele evento com a sua família, aproveitar, descansar, curtir, fazer uma festa, está localizado a 300 metros da estação de Ferraz de Vasconcelos. Então é bem pertinho do centro, dá para ir andando. E lá tem muita coisa, estacionamento para mais de 20 carros, tem local com cama, cozinha gourmet, churrasqueira, salão de jogos completo, salão de festas, tem mesa, cadeira, espaço gourmet, espaço para narguile, estacionamento gigantesco, piscina adulta e infantil, então é lugar completo para você ter um lazer e fazer a sua festa com a sua família. Aproveita que o link... Salve, salve quebradas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio de Quebrada Podcast. Obrigado por ter clicado aqui no nosso canal, nossa página, obrigado por seguir. Se você não seguiu ainda, já começa a seguir aí agora, dá essa moral, porque aqui a gente faz conteúdo diferenciado, conteúdo sempre para te desenvolver, para te trazer para um próximo nível e com certeza que abre a sua mente para muita coisa e hoje não seria diferente, tá? Então se você já se inscreveu no canal e considere apoiar a gente aí, tem a nossa chave Pix aqui na descrição também, dá aquela moral aí. Mas principalmente, se você não quer apoiar no Pix, pelo menos segue que é de graça. Clica aí em seguir, curte, comenta, compartilha, tudo isso é de graça, tá? E se você tiver com dinheirinho sobrando e quiser ajudar, manda o Pix aí que a gente agradece, certo? E galera, falando um pouco dos nossos assuntos, hoje a gente vai falar um pouco sobre saúde, bem-estar, academia, treino, até coloquei aqui como mitos e verdades aí dos treinos, né? Será que o treino de fichinha funciona, não funciona? O que a gente precisa fazer para se cuidar um pouco melhor? E eu trouxe um cara que é especialista nessa parada. E, seguinte, vou fazer até um merchan pro negócio dele aqui. Imagina você ir numa academia onde todo mundo que trabalha lá, todos os professores são personagens aí, direcionados para você. Onde o plano mais simples, assim, a estrutura mais básica que você vai ter é um professor para 5, 6 alunos. Porque quantas vezes você foi na academia, chegou lá e o professor só fica olhando pras menininhas bonitinhas, não dá atenção pra nós que tá meio acima do peso. Chega lá, o cara é 5, 6 alunos aí por professor. Porra, mano. Imagina você num lugar desse. Gente, eu tô louco pra conhecer lá. Não tive tempo ainda, mas já prometi que eu vou lá conhecer esse espaço e mandar um treinão lá pra gente sofrer um pouco e vou postar na rede social. Então, se você não me segue nas redes sociais, aí vai perder esse treino, vai perder essa collab com o meu parceiro
o Will Personal. Will, seja bem-vindo aí ao The Quebrada Podcast. A gente já bateu um papo pessoalmente outro dia, tomamos um café, então obrigado aí por você aceitar o convite e vir trocar essa ideia com a gente. Fica à vontade. Juninho, obrigado. Obrigado pela moral aí, né? Já começamos bem aí. Obrigado. Mas é isso mesmo, a gente faz com muito carinho, com muito amor que a gente faz. Longo tempo aí de carreira, né? E já quero agradecer a oportunidade aí de poder estar aí com você, de fortalecer, a gente falar daquilo que a gente ama e com qualidade, né? Cara, já começa explicando então, porque eu acho que eu expliquei alguma coisa faltando aqui. A questão lá da seu estúdio, eu já falo sua academia, não, estúdio. Eu acho que você fez um merchan aí fantástico já vou contratar direto. É isso mesmo, a ideia de estúdios, ele vem aí um pouquinho na contramão dessas academias, dessas tendências que a gente chamamos de low cost, são as academias grandes, onde que se é investido milhões, você tem uma aparelhagem de ponta, você tem um leque de aparelhos aí enorme, só que a questão da mão de obra, dessa atenção específica, dessa avaliação mais minuciosa, acaba não acontecendo, até porque não há proposta da academia nesse sentido, né? Então, os estúdios, ele vem numa tendência lá dos Estados Unidos, quando surgem essas academias, com foco de estudar mais esse aluno, com foco de trabalhar mais as especificidades, as individualidade biológica, né? Então, é um ambiente mais acolhedor, mais intimista, onde lá no nosso estúdio, nós trabalhamos no máximo 6, isso para o atendimento em turmas, mas nós atendemos também de forma individual. Então, é algo novo até em Ferraz, nós estamos, novo entre aspas, né? O pessoal está sabendo mais agora, mas nós estamos lá aproximadamente há uns 3 anos já no espaço onde que nós estamos, que é na Jorge Chibiriçá, 193, próximo ao Andrade. Aí agora tá começando a furar a bolha. Sim. Agora o pessoal agora está conhecendo, e aí também a gente trabalhando nessa questão do marketing, divulgando, né, nossas boas práticas. E aí também uma das coisas que mais funciona lá, e sou muito grato a Deus por isso, são as indicações, né? Os próprios alunos vê a seriedade do trabalho, vê o que a gente faz, né? Que procura fazer o nosso melhor, sempre à luz da ciência, né? E acaba indicando para um, para outro, né? Então eu tenho lá alunos desde performance, atletas de performance, a reabilitação. Então tem muita gente que nos procura lá, melhor idade, reabilitação, um problema de joelho, um problema de coluna, onde às vezes precisa de um atendimento mais específico, né? Então, esse é nosso nicho de negócio, é trabalhar essas especificidades e trabalhar mais nessa necessidade, esse acompanhamento mais de perto desse aluno. Mano, já vamos começar então com a primeira polêmica. Eu vou jogar a bomba aqui e você se esquiva dela aí ou não. Bom, eu vi um vídeo de um parceiro meu que ele é personal também, e ele falando, metendo pau nos treinos de fichinha. Esse treino que você vai na academia é um treino padrãozinho pra todo mundo. Pelo que você comentou aí, só por cima já dá pra entender que o trabalho que vocês fazem lá é diferenciado para cada tipo de pessoa, para cada necessidade, cada objetivo individual do aluno. E aí eu te pergunto, um treino generalizado para todo mundo, onde todo mundo vai fazer por igual, é funcional? É o que a gente busca? É o que a ciência hoje indica para a galera? Boa pergunta. Várias pessoas perguntam sobre isso, né? Primeiro, quando a gente fala o treino de ficha, a gente precisa analisar todo o contexto e entender melhor isso aí também, para a gente não estar falando de repente de alguém que entrega algo de excelência através de uma ficha de treino, mas que ele avaliou a pessoa, fez uma avaliação funcional, ele entendeu as especificidades desse cliente dele, né, e fez a prescrição. Essa ficha de treinamento nada mais é do que a gente chama de periodização de treino. E aí tem algumas metodologias dentro da ciência a respeito dessa periodização. Então, ele vai colocar ali certinho a dosagem certa, né? Eu até uso um termo bem interessante com os meus alunos. Seria mais ou menos, você vai no médico, ele passa a prescrição do medicamento. Nem para mais, nem para menos, tem que ser exato para o seu problema. Exercício é a mesma linha de raciocínio. Então, a periodização de treino. Tem muita gente que faz isso com muita excelência, faz isso muito bem feito. Mas não pode ser geral para todo mundo, igual você falou. Então, o Juninho vai lá me procurar. Primeiro, a gente vai diagnosticar quem é o Juninho, as especificidades, funcionalidades do corpo, se tem encurtamento, se precisa de fortalecimento, como está o equilíbrio, postura, né? Em relação à composição corporal. Depois a gente vai direcionar. Muitas vezes o cliente ele não tem muita ideia do que o que ele precisa. Cabe ao profissional identificar isso aí. Ele tem que ali perceber a situação, né? Através de dados, né? Levantar os dados ali possível desse aluno e prescrever da forma mais específica possível. Bom, então, respondendo melhor a sua pergunta, se é aquele tipo de fichinha que é vários treinos prontos, eu vou e seleciono esse aqui é emagrecimento. Para todo mundo de emagrecimento vai na mesma linha.
isso não é tão interessante, isso pode trazer até algumas complicações. Agora, se foi feito pensando, só usou a ficha como mecanismo, é o caminho mesmo, né? Isso bem feito, estudado, e aí tá tudo bem. Que a ficha é só como que você vai passar o treino para aquela pessoa, né? O problema é a generalização dos assuntos. Sim. E aí eu te pergunto, o que mais tem... O que você vê lá quando a pessoa chega? Por exemplo, eu percebo que tem gente que chega todo marrudão. Vindo academia foda, academia de rede, pago tanto por mês e tal. E aí você chega lá, o que você observa nesse tipo de pessoa? Quando ele chega para um treino mais personalizado, um treino mais intimista para ele ali, para quebrar esse paradigma, quebrar esse orgulho que ele tem de treinar sozinho ou vendo vídeo, alguma coisa do tipo. É mais difícil pegar um cara desse ou mais difícil pegar um cara do zero? Boa pergunta, Juninho. Bom, tem muita gente, ainda mais a gente nessa questão de muita rede social, muito influencer, né? A gente teve aí na pandemia um boom de influencer passando exercício que não era nem profissional da área, né? E conduzindo o exercício de uma forma geral, como você falou. Aí você pega lá, de repente, vamos dar um exemplo, criar um personagem, uma senhora de uns 60 anos com problema lá, hernia de disco, de repente com problema lá de joelho, quadril, né? E aí eu ponho ela para fazer, de repente, um exercício de impacto. E dependendo da situação, não vai ser indicado para ela. E o cara tá lá, vamos, passando todo mundo para a forma geral. Isso vai agravar, isso é muito sério, a ponto de deixar, de repente, essa pessoa sem funcionalidade, perder movimentos. Então, isso é muito sério, né? E isso acontece muito. Muita gente chega pra gente, como você falou, assim, né? Com algumas bagagens, alguns conceitos, e a gente vai com toda a paciência, com toda a calma, mostrando, né? Sempre à luz da ciência. Eu acho que aquilo que é comprovado cientificamente quebra, né? Muito essa questão. Então, mostro por A mais B as necessidades dele, apresento, né, depois dos testes funcionais, o que ele precisa trabalhar primeiro, e aí ele vai entendendo nesse conceito. Esse conceito é essa linha de raciocínio, né? E aí também tem outra coisa, né? Esse pessoal geralmente quando chega, né? Eu tô mais de 20 anos estudando sobre a área e sempre procurando aprender, né? Hoje, até eu postei antes de vir para cá, tava estudando pra gente trocar uma ideia aqui, né? Então, é algo muito sério que eu levo com muita seriedade. E, assim, sempre é aprendizado. Sempre a gente tem que estar aberto. A ciência, né? A gente tem os pesquisadores que eles sempre vão trazendo novidades a respeito do assunto, do treinamento. E você tem que estar antenado a isso. Então, você imagina uma pessoa que, poxa, já está difícil para a gente que é da área, né? Entender esse conceito, aplicar ali com seriedade, com eficiência, né? Com cautela. Você imagina para uma pessoa que é leigo, né? Ele quer a mesma coisa de tomar, como eu dei o exemplo o anterior, né? É a mesma coisa de eu automedicar, né? Me automedicar. Pô, você está descartando aí um profissional que estudou 6, 7 anos ali, fez a medicina e eu vou tomar um remédio achando que é o melhor para mim. E às vezes não é bem isso, precisa de um diagnóstico, precisa do entendimento, precisa de uma ciência, né? Então acontece muito bem isso aí. Agora respondendo qual que é mais fácil, cara, quando a pessoa vem sem treinar, qualquer estímulo que você der, mais tranquilo, direcionado, ela já apresenta um resultado e ela sai super feliz porque você consegue mostrar o resultado para ela. Então, quando a pessoa... quanto mais treinado a pessoa, mais difícil é você apresentar resultados para ele. Então, assim, a gente tem limitantes genéticos, a gente tem que pensar em várias possibilidades. Eu treino há 10 anos, próximo do meu máximo ali. Puxa, a gente vai ter que usar estratégias, né? Que a ciência nos mostra ali, das mais específicas para alta performance, para mim conseguir entregar resultado. Então, se a gente pensar nas capacidades físicas, força, flexibilidade, potência, e aí muito mais difícil você apresentar, você trabalhar com esse que é extremamente treinado. Ele já vem com vícios, já vem com a bagagem já, e muitas vezes ele acha que ele domina sobre o assunto. Às vezes não, o profissional da área acha que domina, né? Já a pessoa que chega leigo, aquilo que você fala vira lei. Geralmente, claro, né? A gente não está menosprezando, muitos vão pesquisar, saber se aquilo é real, se aquilo que você está passando é funcional, se é realmente um caminho seguro para ele, né? Então, a galera, principalmente na área de estúdio, né? Que trabalha com um público que é bastante crítico, né? Então, tem que tomar cuidado bastante com nossas falas, com nossas condutas, para a gente entregar o melhor possível para esse aluno, né? Mano, tem uma parada assim que sempre incomoda, e todo mundo que vai pra academia eu já vi reclamando e tal, já me incomodou várias vezes, que é quando você chega pra treinar e você fala, pô, mas eu tô 1 ano sem ir pra academia, tô 2 anos, ou nunca treinei. A primeira coisa que os caras fazem é 30 minutos de esteira,
40 minutos de elíptico, 20 minutos de bike. Fala, porra, mano, e o treino, sabe? E aí, se o cara vê que você tá mais gordinho ainda, mais gordinha, aí que coloca mais ainda cardio e tal, e ainda existe, eu não sei se, posso estar errado, tá? Você me corrige aí. Mas ainda existe um certo conceito antigo de que pra você emagrecer é só no cardio. Você não tem que focar na musculação e tal. E aí os caras sempre pegam esse ponto de uma pessoa nova, acabou de chegar na academia, põe no cardio, põe na esteira. Parece que não quer te avaliar, fazer um treino bacana pra você, te dar um suporte. Porque enquanto você tá ali na esteira, foda-se. Tá lá, você se vira. Você não tá pedindo ajuda, você tá na esteira, tá bom. Então parece que os caras só querem, tipo, direcionar o aluno pro que é mais fácil pra eles ali, independente de focar no resultado. E aí vem a pergunta. Por que eles fazem isso normalmente, de mandar direto pra esteira? E se ainda existe esse conceito de que pra emagrecer você tem que focar 100% no cardio e a musculação, carregar peso, puxar ferro mesmo, ajuda no emagrecimento? Tá, legal, top. Pergunta top é a dúvida de muitas pessoas. Eu acho que, cara, você é um cara super inteligente, de cara já apontou uma questão do problema. Tem uma academia lotada, as academias de rede, né? E com todo respeito, as academias de rede são excelentes academias para o que se propõem a fazer. Elas não estão para brincadeira, fazem com excelência, mas dentro daquela proposta. Uhum. Mas você imagina o personal, cara, a média, né? Eu tive uma formação ano passado com gestores dessas academias, a média de alunos por personal é de 40 a 50. Você imagina mais ou menos dentro de uma hora e meia, um personal trainer com 40 a 50 alunos. E aí, geralmente, deu algumas com reloginho, o cara pita lá, cara, toda hora chamando, dá tempo de o cara te falar bom dia e olhe lá. Na hora que ele voltar de novo, passar por todo mundo, você já foi embora. Então, assim, é muito aluno pela quantidade de profissional. Ele não vai conseguir te acompanhar. E aí não é um problema do personal. E às vezes ele vê numa situação tão desesperadora que ele fala, cara, ó, aqui esteira, bike, amanhã a gente conversa sobre o assunto, beleza? Aqui liga e desliga. E foi. Então, assim, é uma forma, assim, é uma estratégia, às vezes, de o personal ele sair daquela situação que ele tá. Vamos lá, outro ponto em emagrecimento. Hoje, tudo que a ciência fala em relação ao emagrecimento de forma eficaz, emagrecimento a gente tem que quebrar alguns preconceitos, alguns conceitos errados sobre o emagrecimento. Uhum. Emagrecimento definitivamente é redução do percentual de gordura. Então, a balança ela não mostra nosso peso corporal total. Aquilo ali tem massa muscular, tem a questão do osso, a massa óssea, né? Órgãos, né? E o percentual de gordura. Então, ela está mostrando num todo. Aí você começa a ver você perder peso na balança, e aí você fala, pô, legal, eu estou em emagrecimento. De repente, você está perdendo massa muscular. E a massa muscular, hoje, toda a demanda em relação a você ter uma vida saudável, longevidade, você tem que ter um nível de massa muscular recomendável. Então, para cada pessoa, a gente não está falando de extremamente um cara musculoso. Estou falando recomendável para a saúde, para autonomia, para equilíbrio, para ações do dia a dia, se nós chamamos de AVDs, né? Atividades da vida diária, né? Então, a gente tem que ter o recomendado saudável. E aí, às vezes, quando ele começa a emagrecer através do cardio, não faz essa manutenção da força, ele vai perder massa muscular. Tem outro problema. Quanto mais massa muscular ele perde, mais ele deixa lento o metabolismo dele, para falar de uma forma bem simples. Então, o valor calórico que ele gasta nas ações do dia a dia dele vai ser menor. O músculo gasta muita energia. Então, é mais fácil um cara musculoso se manter magro, ele consome mais calorias, ele gasta mais porque ele tem muita massa muscular, isso gasta energia. Então, voltando lá ao todo ponto, se você deixar só no cardio, primeiro, ele pode começar a ter, de repente, algumas deficiências em relação à estrutura muscular dele, sobrecarregar a articulação e levar ele a uma lesão. Então, hoje, o que a ciência mostra pra gente? A associação dos dois, o cardio com o treino de força, para você fazer a manutenção da massa muscular e até desenvolver essa massa muscular para acelerar esse processo de emagrecimento. Interessante, hein? Ou seja, a gente tem que puxar o ferro para criar massa muscular para que isso nos ajude a queimar, aumente o nosso índice calórico. É exatamente isso aí. Existem algumas formas de a gente avaliar a caloria basal, né? O quanto você gasta, por exemplo, durante o sono, a gente gasta calorias para manter nosso corpo funcionando. Você levantou, andou para lá e para cá, você gasta um certo tipo, uma quantidade certa de calorias. E se você tem menos massa, uma quantidade menor de massa muscular, você gasta menos. Então, não é interessante que eu perca a massa muscular. Então, por isso que a ciência hoje estabelece a junção. Trabalho de força,
Mas claro que a gente está falando de uma forma bem básica, a gente está concentrado aqui na questão do emagrecimento. Mas quando eu penso de um corpo funcional, eu preciso de equilíbrio, eu preciso de potência. Sem isso, eu não consigo desenvolver as outras capacidades. Elas trabalham de forma conjuntas, sistêmica. Então, uma depende da outra, uma potencializa a outra e melhora. Então, você tem que pensar no todo. Então, quando a gente fala assim, somente treino, resistência cardiorrespiratória, treino de esteira, corrida, geralmente quando a gente fala em exercícios aeróbicos, né? Baixa intensidade e longa duração, né? Eu tenho que pensar que ele tem uma função que também é benéfica para a saúde, mas eu tenho outra gama de necessidades para o meu corpo ser um corpo funcional e saudável. Interessante, hein? Eu tô até anotando aqui, ó. Eu vou aplicar isso na minha vida. Aí, bora. Tem um aluno seu aqui, uma aluna no Perrole Vida de Gato. Você é aluno ou aluna sua? Perrole Vida de Gato? Falou que ganhou 14 quilos de músculo treinando com o Will. Em um ano e meio. Cara, eu sei até quem é esse brother, 14 quilos, mano. É uma pessoa praticamente, velho. Só de músculo. Há um tempo, eu acredito ser o aluno Heitor. Um abraço pro Heitor. Como tá com o nome aí... fictício na internet, né? A gente não sabe muito bem. Mas ele tem um fator genético incrível para ganho tem muita força, um cara grande, já tinha uma experiência com treino, e a gente fez alguns ajustes, né? Mas eu sempre falo, né? A gente só vai dando direcionamento, o mérito é todo do aluno, porque se dedica, tem a questão de alimentação, sono, tem alguns pilares que fazem isso acontecer, né? E realmente a gente viu nesse tempo aí, né? Eu sou muito feliz com esses resultados, Juninho, eu fico muito feliz, cara, porque a gente ajuda literalmente as pessoas, né? Longevidade, saúde, né? Isso é bacana pra caramba. E quando você vê um resultado desse aí, vindo às vezes de outro treino e a gente consegue potencializar isso, puxa, fantástico, para mim é um dos maiores prêmios aí, né? Mas mérito dele também, que é muito dedicado, centrado, aquele treino ali no foco o tempo inteiro, né? Vem para treinar, não falta. É um tipo de aluno que quando, perdi um treino, ou Will, tem outra vaga em outro horário aí, tive um compromisso aqui, então você vê que ele faz questão. É um princípio também aí em relação ao treino de continuidade, né? Se não tiver continuidade, fica difícil a estratégia, né? Cara, eu acho que, assim, é uma parada que eu vejo bastante Tem um cara que eu gostava bastante na internet, que é o Joel J, né? Que ele fala bastante de performance e tal, e ele fala bastante dessa questão da performance do esporte, performance do treino pra vida natural, pro seu cotidiano. O cara que consegue, bom, pelo menos ao meu ver, a pessoa consegue ter um cotidiano de treinar todo dia, com intensidade, com continuidade, sabe? E ela consegue fazer aquilo ali, ela consegue fazer qualquer coisa na vida, cara. Eu vejo alguns resultados assim. Mano. E Juninho, eu vou te falar, cara, não é fácil essa questão. O nosso corpo, ele é programado com a genética para a economia de energia. Isso vem dos nossos ancestrais, uma herança ao longo de milhares de anos aí, né? A gente vem aí. E o que acontece? O que é a gordura corporal? Nada mais é do que uma forma de armazenar energia. Aquilo metabolizado, né? Quando a gente faz atividades físicas direcionadas principalmente, né? Para as vias energéticas, a gente pode conduzir o treino para as vias energéticas e metabolizar mais gordura, mais glicogênio, ou sistema imediato, fosfocreatina e por aí vai. As vias energéticas, mas é um processo fisiológico só para a gente se entender onde que eu quero chegar. E o que acontece? O exercício físico, ele vem numa prevenção, geralmente. Ele vem sobre uma situação de não necessidade extrema. Agora, o sono, o descanso, o descansar é uma necessidade fisiológica ali de momento. Então, se eu falar para você, Juninho, vamos fazer uma corridinha, cara, até Poá, e vamos voltar agora, vamos correndo, se você pensar de imediato de bate-ponta, a não sei que você é um cara que gosta muito de exercício, que já respondeu para mim mais ou menos a linha de raciocínio. Porque nosso organismo, ele quer economizar energia, cara. Tá chovendo, né? Tá meio frio. Vou sair lá fora gastar mais energia? Não. Vou economizar essa energia porque antigamente o homem caçava para sobreviver e ele ficava, às vezes, dias ali sem conseguir se alimentar de novo. E aí é onde foi tendo esses estoques de energia, né? Através de gordura. Nosso corpo metaboliza e transforma em energia. Então, assim, e a gente é programado para economizar essa energia, entendeu? No entanto que, por exemplo, já deve ter ouvido falar sobre memória muscular, memória do tecido adiposo, que é a gordura. Então, uma pessoa, por exemplo, quando ela perde peso, o organismo dela, né, ali no geral, ali o corpo dela, ele fica mais suscetível a recuperar esse peso mais rápido.
Porque ele entende que ele está indo perdendo energia, perdendo o estoque que ele tem de combustível para sobrevivência. Ele vai buscar mais. Ele vai buscar mais, ele vai lutar. Então, por exemplo, assim, não sei se você já ouviu falar, às vezes o cara vem com a dieta redondinha, né? A alimentação é um dos pilares lá que eu falei, né? Não falei ainda, mas é um dos pilares, né? Para que você tenha aí, independente se é performance, saúde, a alimentação vai entrar nessa linha de raciocínio, né? O cara vem com a dieta regradinha, chega lá no final de semana e enfia o pé na jaca. E aí, se esse cara tá no processo de emagrecimento, esse cara no bom sentido, né? Pessoa, mulher, enfim, né? Se ele tá no processo de emagrecimento, a absorção dele desse estoque de gordura, ela acontece mais rápido, por conta dessa memória. Isso é o lado ruim, né? Se a gente for pensar para quem quer emagrecer. Mas para a pessoa que tem músculo também acontece isso. Isso é o lado bom. Né? A gente também cria uma memória muscular. Então a pessoa treinou, tem anos de treino, parou de treinar. Quando ele volta a treinar, ele também ganha, ele restabelece uma massa muscular mais rápida também. Meio que cria conexões ali no nosso corpo. Que da hora, mano. É fantástico, cara. Mano, nosso corpo é uma máquina, né, velho? Uma máquina, é incrível. Quanto mais eu estudo, mais eu fico impressionado. Eu tenho lá minhas crenças, né? E a ciência vem nos mostrando cada vez coisas mais perfeitas, assim, do ponto de vista, né? É que a gente pode falar em perfeição. Eu uso esse termo, eu gosto de usar. Mas é uma máquina fantástica. Ela tem uma conexão fantástica, cara. Fantástica. E talvez por isso um dos motivos de eu ser tão apaixonado pelo que eu faço. Porque quanto mais eu estudo, mais me instiga a querer mais, conhecer mais sobre isso, é mais desafiador. E você vai entendendo os porquês de alguma coisa, você vai se conectando, você fala, pô, isso aqui é top, cara. Mano, tem até uma parada que você falou aí, você falou do processo fisiológico, né? Que a gente tem um processo ali de queima, de gasto de energia. A gente consegue, assim, condicionar o nosso corpo para que esse processo fisiológico de queima de energia, que ele não queime coisas que a gente considere necessário. Por exemplo, eu tenho um pouco mais de gordura no corpo. Eu consigo condicionar o meu corpo para queimar essa gordura? Sim, o treino ele pode direcionar mais para isso aí. Então você lembra que eu falei assim, a gente tem 3 vias energéticas. Depende do estímulo que eu der de treino, eu potencializo mais a queima de gordura ou desenvolvimento da massa muscular. Então eu consigo direcionar através do treino, das intensidades, da seleção dos exercícios. Eu consigo fazer isso sim. Então, por exemplo, quando a gente faz uma estratégia para emagrecimento, por exemplo, a gente vai potencializar o aumento da massa muscular, porque sobe o valor calórico dele e ele emagrece mais rápido. E a gente vai direcionar, conciliar com exercícios que estimulem a queima dessa gordura, ou a metabolização dessa gordura, de uma forma mais científica falada, né? Então, a metabolização dessa gordura como fonte de energia principal ali da atividade dele. Então, a gente consegue sim direcionar mais isso aí, fazer a economia, por exemplo, da massa muscular, e gastar mais gordura ali durante a atividade. Isso perfeito. No treino? No treino, opa. Dá um exemplo. Um exemplo, por exemplo, eu coloco lá para você fazer, a gente usa muito essa estratégia de pausas ativas. Eu faço um exercício de força, determinado exercício de força. Eu queria quebrar já antes de terminar a conclusão aqui. Exercícios de força, o pessoal tem mania de achar musculação. Musculação é um treino contra uma resistência. Essa resistência ela pode ser peso corporal, ela pode ser elástico, ela pode ser dentro da água, ela pode ser dentro de uma máquina de musculação, ela pode ser com um halter, com uma garrafa de plástico, ela pode ser com um copo. Então, se a pessoa souber o que está fazendo e manipular da forma correta, aqui é possível de eu passar um treino para esse objetivo que a gente tem, a gente sem nada aqui. Entendeu? Do jeito que a gente está no estúdio. Então, quando você domina essas estratégias, você entende o que está acontecendo, o que você precisa, você consegue conduzir isso. Mas, voltando à pergunta, a gente usa muito um sistema de pausa ativa, que é altamente eficiente para queima de caloria, queima calórica, gasto calórico, metabolização da gordura e aumento da massa muscular, trabalhar de forma conjunta. Então, um exercício ali, você vai fazer um exercício de força, sei lá, vamos transportar para a musculação para ficar mais fácil. Vai fazer uma cadeira extensora, subiu a perna lá, né, fez a extensão e flexão de joelhos, né? E aí você acaba lá, vai lá para a esteira, atividade leve, moderada ali, um exercício cardio ali de 3 minutinhos, depois você volta para cá e vai de novo. Você está trabalhando as 2 vias energéticas. Você está trabalhando as 2 capacidades. Entendeu? Então você consegue juntar isso aí. Claro que eu estou dando um exemplo bem simples, mas isso tem um universo a ser explorado, né? Mano, eu lembro que teve uma época que eu tava treinando na academia, e aí foi uma época que eu acho que eu tive mais resultado, assim, e eu fazia esse esquema.
Sim. Eu fazia, tipo, um treino, entre um intervalo e outro ali, 2, 3 minutinhos de esteira no pique, rapidão, esquentava, voltava pro negócio. Então, tipo assim, era esse descanso ativo que você falou. Pausa ativa. Manter ali a frequência cardíaca mais alta, o metabolismo mais acelerado para queima de gordura naquele momento, fala de uma forma bem simples, e sem faltar a base que você precisa para manter e desenvolver sua massa muscular. E tá falando de massa muscular, mas a gente tem que entender também que assim, o exercício ele sobrecarrega, eu não tenho só uma resposta muscular cardíaca, do sistema cardiovascular, cardiorrespiratório. Eu tenho todo um sistema e eu tenho que pensar todo nele. Então, por exemplo, eu tenho adaptação de tecido conjuntivo, eu tenho nas minhas articulações. Então, o trabalho de força ele também serve como prevenção para você ter longevidade no seu treino. Porque senão daqui a pouco você começa a fazer, aí volta o que você falou lá, só cardio, né? Tem um exemplo bem engraçado. A gente tem um ditado, né? Que santo de casa não faz milagre. Pessoas muito próximas, demora para eles dar o crédito que você tem, aquilo que você estudou, até porque te conhece, né? Enfim, cada um tem uma... Hoje em dia não. Hoje em dia eu sou referência também na minha família em relação ao personal, mas demorou um tempo para provar, né? Para provar isso, entendeu? Precisaram entender quem eu era no rolê, claro, porque convive comigo dia a dia, né? É isso que eu, convivo com você, daqui a pouco você se torna uma referência. Não, peraí, deixa eu ver como você se tornou isso aí. Então parece que às vezes a gente fala, e eu tive um caso interessante, assim, né? Uma pessoa muito próxima começou a ter um problema de joelho, uma dorzinha no joelho, né? E eu já estudava, sempre fui um cara que gostei bastante de estudar sobre isso, né? Lá do tempo da minha formação na faculdade, eu não era formado ainda na primeira graduação, se eu não me engano, nesse tempo. E a pessoa me perguntou, comecei a treinar, eu falei, que legal, cara, porque eu incentivo todo mundo, meu, você falar, sai daqui para baixo, 2 minutos de conversa ali, eu vou falar, meu, e aí, você treina, não treina? Não treinar, né? Eu tenho o maior prazer de fazer isso, porque eu tenho certeza que isso ajuda pessoas, né? Enfim, aí essa pessoa falou comigo e ele falou assim, eu comecei a sentir um dor no joelho e tal, a pessoa me passou isso na academia, e aí entrou naquela linha que você falou, academia provavelmente cheia, o cara passou esteira, bike, elíptico. E aí o cara tinha um pouquinho já, precisava de fortalecimento de joelho, né? Tava apresentando algumas características, não lembro do diagnóstico, sei lá, uma condromalácia ou menisco, não sei. Mas em ambos os casos precisa no fortalecimento. É você criar uma situação articular saudável para você depois desenvolver isso. Ou você fazer isso junto, em conjunto ali, em doses moderadas, né? Respeitando, né, os limites do corpo. E aí a pessoa falou assim pra mim, daí eu falei, cara, mas você tá só na esteira? Ele falou, só tô na esteira. E eu falei, mas tinha que fazer um trabalho de fortalecimento primeiro, né, cara, pra você aguentar essa esteira aí. Muito tempo, 1 hora e pouco de esteira, para quem nunca fez exercício físico, é um volume muito grande de treino, né? E aí ele falou, não, mas o cara lá é formado, você acha que não tá fazendo, não sabe o que tá fazendo? Aí, deu todo o meu crédito, né, meu? Eu falei, não, então continua, né? O cara sabe o que tá fazendo. Passou um tempo, mano, meu joelho piorou, tá doendo pra caramba, o que eu faço? Pergunta pro brother lá da academia, irmão. Não é formado? Pois é, mas eu já estudava sobre o tempo, né? E aí volto até no que a gente comentou, eu procuro tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? E muita gente, muita influencer, né? Eu falei um pouquinho de influência, qualquer influencer passando, mas do ponto negativo. Mas tem muita gente muito bom que traz uma coisa com um conteúdo legal, com a base científica e ali consolidado. Então, só que assim, para quem é leigo para avaliar e filtrar isso aí é um pouco mais complexo, né, cara? Um profissional da área sabe ali onde tem, né? Onde que ele tá falando com propriedade ali, com a base científica ou não, né? Entendeu? Mas tem muita gente com muito conteúdo legal. Agora, como dosar isso e equilibrar, procure um profissional, você tem dúvida, porque é uma ciência, como eu falei, mais de 20 anos estudando e ainda eu me sinto sempre aprendendo coisas novas, né? E a ciência também tá sempre se atualizando, né, meu? Sempre tem uma coisa nova, um treino diferente, uma máquina nova. Tenho uma máquina na academia que eu nunca tinha feito, que é o barra graviton, tá ligado? Ah, legal. Parece, mó legal o negócio, mano. Exercício para dorsais, toda a musculatura de costa, exercício de puxar. Isso no treinamento funcional a gente... É um barato também na minha carreira, aproveitando um pouquinho aqui, já que eu entrei e falei a palavra treinamento funcional. Eu comecei nessa base do treinamento musculação, me apaixonei logo de cara. Comecei a treinar, eu tinha 57 quilos, cara. Gostava muito de luta. Se pegar aqui o suporte do microfone, acho que tinha mais massa muscular que eu, cara. É sério. E aí, com 21 anos de idade. E logo eu sempre fui um cara focado nas minhas ações, assim, de gostar muito de esporte. E aí comecei a ver resultado, me joguei.
Então, minha primeira base foi o treino de força, foi a musculação, assim, de cara. Me apaixonei pela musculação. O que é curso que tinha, congresso, vamos para curso, vamos conhecer os autores renomados. Né? A gente tem aqueles caras que são nosso herói ali no treino de força, né, cara? Os autores, né? Eu sempre baseei muito em autor, porque atleta é outra pegada, né? Os autores que desenvolvem, que estuda esse mecanismo para o atleta chegar onde ele chega, né? Então, eu ia nesses caras, que é a fonte mais segura ali, né? E comecei a ter um resultado bem rápido em relação a isso. E depois, bastante tempo aí para frente aí, começou a aparecer outros desafios para mim. E eu comecei a ver umas tendências e eu falei, cara, que Paranauê é esse? Os movimentos mais assimétricos, multidirecional, junção de exercícios, né? E aí começou a me chamar a atenção. Outra coisa que começou a me chamar a atenção, Juninho, foi o seguinte, o CT de atleta, principalmente atleta futebol, tênis, cara, os caras não ficavam quase em aparelho. Eu via aqueles caras saltando, fazendo exercício em bola de equilíbrio, né? Verdade, e eu falava, mano. cara, com borracha, eu falava, mano, que Paranauê é esse? Quero conhecer um pouquinho mais. E aí eu comecei a me apropriar do treinamento funcional. Então, hoje, né, lá no estúdio a gente não trabalha só com musculação, né? Às vezes a musculação, dependendo do caso, é o que há de melhor para ele. Por isso tem uma avaliação, para a gente saber qual a metodologia e o caminho que a gente vai tomar. Mas hoje o treinamento funcional, principalmente na base de atleta, esse atleta de corrida, eu tenho muito atleta de corrida lá, atleta de luta, você não vê o cara na sala de musculação puxando peso, geralmente você não vê. Você vê ele numa característica mais funcional, né? Lembra bastante o CrossFit, quando o atleta é de ponta, né? CrossFit nada mais é do que um treinamento funcional de alta intensidade. Mas a linha de raciocínio é bem parecida. Porque ali você consegue explorar mais dos movimentos desse atleta. Você consegue agregar mais funções. Então, dependendo da pessoa, a estabilidade, estou sentadinho aqui fazendo aqui, de repente um exercício peitoral, empurrar. De repente é interessante esse movimento, dependendo para o que eu fazer, o que eu quero. Mas um atleta, ele trabalha com a exploração sempre do máximo do corpo dele, sempre um máximo de movimentos. A gente fala um atleta de luta, então, os caras do UFC, cara, eu admiro bastante, né? E, cara, uma hora o cara tá deitado, outra hora tá de pé, outra hora E tá você não vê os caras pulando. puxando ferro. Pois é, então o que acontece? Isso me despertou para mim procurar outras vertentes e entender sobre isso. E aí eu mergulhei no treinamento funcional. Então lá no estúdio a gente usa o treino funcional, usa da musculação também, em alguns casos a musculação vai muito bem, a gente preconiza, passa a periodização de treino por essa linha. Às vezes a gente usa o método Pilates, então por ser um estúdio a gente consegue fazer essa junção. Fica bem legal, fica um treino dinâmico, fica top. Muita gente chega lá, mas eu não gosto de fazer exercício de força. Vem comigo, vem com o pai aqui. Que... Aí tá fazendo, não sabe nem o que tá acontecendo. Tá com a borrachinha lá, lembra que eu falei? A resistência ela pode ser criada de várias formas. Embaixo da água, com a borracha, peso corporal e com a máquina. Entendeu? É que a gente tá acostumado a ver como que é a academia low cost. É o maior padrão, né? Sim, Que é hoje só puxar tem, ferro e pronto. Sim, e aí a base principal, a linha de raciocínio principal é a musculação, né? É porque o treino funcional, ele é bem desafiador. Eu preciso entender bem as necessidades desse meu cliente, né? Então, para você prescrever um treinamento funcional à distância ou deixar ele numa fichinha, é mais complexo. Ele requer um acompanhamento mais minucioso. Os detalhes são importantes no treinamento funcional, entendeu? Então, não que na musculação não seja, é importante também, claro, óbvio, né? Mas como ele explora, né, essa direção multiarticular, essas capacidades físicas de forma conjunta ali atuar. Então, você não atua só no trabalho de força, você trabalha em outras capacidades, equilíbrio, estabilidade, mobilidade, né? Então, você vai trabalhar resistência cardiorrespiratória, é você agachar com predominância de joelho, predominância de quadril. Então, é outro conceito dentro e a ciência em favor de desenvolver o melhor da performance desse atleta. Por isso que eles têm utilizado tanto, né? Aproveitando que a gente falou disso aí. Beleza? Mano, assim, a gente tem aí no pilar, acho que a maior dor da galera hoje é emagrecer. Todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer perder uns quilinhos e tal. E aí a gente tem basicamente 2 pilares aí que é fundamental, que é o treino e a alimentação. E aí tem um outro pilar agora que tá muito em alta, que são os componentes que você ingere, que são as enzimas, os remédios que inibem apetite. E agora tem um remédio que tá muito em alta aí, que minha mulher fala todo dia, que é o Ozempic.
cara, que é o inibidor de apetite, que é um remédio para diabético, que alcança várias coisas e blá, 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 beleza. E eu queria saber se esse é um tripé produtivo, que é o treino, a alimentação e vamos colocar como suplementação, que são esses remédios inibidores e tudo mais. Substâncias, né? E eu queria saber a sua opinião e o que você acha, assim, como diz como você é um cara bem pautado na ciência, nos dados aí, acho que Cara, você falou lá no começo, assim, que responde ou esquiva. Essa era a hora da esquiva. Mas eu vou segurar o rojão aqui. Porque é um assunto bem polêmico, né, cara? E a gente tá falando aí com... tem muita pessoa que domina em relação a prescrever essa questão desses medicamentos. Mas é algo muito sério. Aí a gente tá falando de uma pessoa que estuda, tem uma especialização sobre isso, geralmente o endócrino, vai trabalhar nessa linha. Quando você vê a bula, você lê a bula e os efeitos colaterais de um remédio, geralmente, que eles usam para potencializar o emagrecimento, cara, é assustador. É assustador. Ele tem que ser acompanhado. A gente está falando de emagrecimento associado à obesidade. Uma das coisas que eu sempre falo, obesidade é uma doença, ela tem um CID, e ela tem que ser acompanhada por vários profissionais. Então, é ideal que você tenha um psicólogo, que você tenha um profissional de educação física, que você tenha, de repente, dependendo do caso, até um fisioterapeuta junto para trabalhar nessa prevenção de lesões ali. A gente consegue fazer dentro do treino também, mas não com olhar cada um. Eu sempre defendo cada um no seu quadrado, né? Com endócrino. Então, você tem que ter, se possível, ter um atendimento multidisciplinar, né? Não é fácil. Para você ter ideia, hoje, né? Peguei dados de 2024, né? A gente estava conversando outro dia, né? Hoje, mais da metade da população no Brasil, isso já no Brasil, países que tem mais acesso, né? A indústria alimentícia vem muito forte, investindo milhões em alimentos processados, né? Então, se tiver a oportunidade, até uma hora, trazer a doutora Vitória, que é nossa parceira lá, fala com muita sabedoria sobre alimentação, ela terminando o doutorado dela, é fantástico, né? E eu aprendo muito com ela, né? Desculpa, eu cortei você. Você está convidada. E a doutora Vitória. A doutora aí, vem no podcast, né? Aí, mano. Top. Ela é excelência no que faz. Bom, e o que acontece? Essa questão da alimentação e desses ergogênicos que são utilizados para potencializar o emagrecimento, primeira coisa eu tenho que pensar quem é a pessoa e como está a pessoa. Às vezes, Juninho, a situação metabólica daquela pessoa, o risco de doenças ali, de ele ter um piripaque na hora, é tão grande que se faz necessário a gente potencializar o emagrecimento nesse momento. E aí eu entendo que esse médico, ele teve essa visão, até porque tem uma questão ética do Conselho Regional de Medicina, isso para fator estético não deveria ser utilizado, né? Então, por isso que eu falei, é algo muito complexo. Mas você vê muita gente que é movido pela grana e acha que está tudo bem, mas você lê a bula, é meio contraditório. É outra pergunta que eu te faço, Juninho. Você vem lá, de repente, no seu hábito alimentar do seu cotidiano, né? E você levanta e, sei lá, digamos que você vá para a padaria lá e você faz isso, sei lá, há 5 anos. Toma o meu cafezão lá com hambúrguer de manhã, bem padrão norte-americano, né? Hambúrguer com bacon lá, ovos fritos com bacon, né? E, de repente, mais uma Coca-Cola e você faz isso há anos, certo? E aí, beleza. Cara, para você, a indústria alimentícia não é besta. Ela não é bobinha. Investe milhões nisso aí. A gente está falando de potências. E eles vão fazer alimentos ultraprocessados de forma saborosa e que causam a dependência. Muitos alimentos causam dependência. Você sente falta daquilo lá, é como se fosse uma droga. Tem até um estudo clássico onde eles analisam a questão do açúcar, por isso fala tanto em açúcar, né? Que eles pegam 2 ratinhos, vicia em cocaína, que a gente sabe que é altamente viciante, né? E vicia ele em açúcar. E aí eles colocam as 2 substâncias e soltam esse ratinho na abstinência. Onde ele vai primeiro? No açúcar. No açúcar, irmão. Então, para você ver a potência disso aí. A indústria alimentícia não é besta, movimenta milhões. Ela vai tacar açúcar. Você vê a quantidade de açúcar numa Coca-Cola, você fala, cara, para que tanto? Não tem necessidade. Mas do ponto de vista de viciar, tem. Fica dependente daquilo lá. Entendeu? Aí voltando aquilo lá e voltando à questão dos ergogênicos, dos medicamentos, né? Então, cara, você está viciado naquilo lá. Você precisa de um tratamento, de uma desintoxicação, de uma mudança do estilo de vida. Aí eu falo, não, bora treinar aqui comigo, vem, vai ser saudável até certo ponto. Vamos fazer um acompanhamento com o endócrino, vamos usar uma substância aí, beleza.
Tá, e aí você continua dos mesmos hábitos, treinando, e ele potencializou o emagrecimento e conseguiu emagrecer. Só que você vai tomar isso para a vida inteira? Uma hora você vai parar, vai ficar dependente da substância. E aí quando você parar, se você não abandonou os velhos hábitos, lembra que eu falei sobre a memória celular, o que acontece? Você retorna. Retorna, entendeu? E aí com um caminho mais rápido. Só que aí entra outros problemas também, em relação à sua saúde mental. Porque assim, cara, emagrecimento, autoestima e saúde mental tá totalmente ligado, né? A baixa estima. Então, assim, cara, é bem complexo isso aí. Hoje, talvez seja um dos temas mais estudados, assim, pela ciência, porque o mundo, cara, está doente em relação à obesidade. Esses ultraprocessados, essa facilidade, né? Tem países de ponta de primeiro mundo onde é muito mais barato uma pizza do que um PF. Um arroz e feijão ali com bife ali grelhadinho, né? Então, é muito mais caro, você não tem acessibilidade a isso, né? E isso de uma forma intencional. E aí você fica dependente da indústria alimentícia, onde vai colocar alimentos processados, onde vai colocar muito sódio, muita gordura saturada, né? Esses carboidratos de rápida absorção que sobem índice glicêmico, que são os açúcares, né? E causam uma dependência, você está sempre comprando. Ele não quer vender para você uma vez, quer vender sempre. Caraca, mano. Aí você para pra pensar e você vê como que o buraco é bem mais embaixo, né, mano? Cara, é desafiador, assim, eu tomo muito cuidado quando a gente recebe alunos em classificação de obesidade, nível 1, nível 2, porque que acontece? Cabe a mim como profissional entender que minha função ali, ela extrapola a questão do exercício físico. O meu desafio é manter a consciência, a constância nesse aluno, a conscientização em relação às ações dele do dia a dia, fornecer informações para eles que são importantes, que vai ajudar ele nessa caminhada. Porque eu estou ajudando literalmente o cliente a sair de uma patologia, né, cara? Sair de uma doença. Então, isso é muito sério. Cara, é tão sério que quando a gente para pra pensar, por exemplo, nessa questão do açúcar, eu acho que é uma parada muito difícil de você conseguir se libertar. Igual tem gente que fala, eu tomo café sem açúcar, eu faço as coisas sem açúcar, que o açúcar é isso. Só que você tá vendo de um ponto de vista de quem conseguiu. Ou de talvez já não tinha uma grande aptidão. E aí vou te dar um exemplo. Pô, a minha mãe, ela sempre teve o costume de comer muito doce. Isso desde a gravidez. Então, se a gente colocar que o açúcar causa uma dependência, minha mãe é dependente do açúcar desde antes de engravidar de mim, eu já nasci com uma predisposição a ser dependente do açúcar. Sim, você tem heranças hereditárias, heranças genéticas, né, herdadas dos nossos ancestrais, dos nossos pais, né? E aí, sim, pegando nessa linha de raciocínio, cara, tem alguns estudos interessantes que levam também em relação à dependência do álcool, por exemplo, né? A gente tá falando de saúde e entra também. Tem pessoas que elas têm uma afinidade maior com álcool. Então, por exemplo, já bebi, ainda de vez em quando eu tomo uma cervejinha bem leve, moderada, né? Mas a gente sabe que são coisas assim que você fala assim, cara, se puder tirar, tira. É interessante. É que tem que pensar, quando a gente fala em saúde, Juninho, a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como o quê? Bem-estar físico, social e emocional. Certo? Então, são os 3 fatores que eles têm que andar junto, né? E eles caminham ali de mãos atadas, digamos assim, né? Então, você pensa, o cara pode estar fortão, usando ergogênicos, pressão arterial, sobrecarga renal, fígado, de repente, problemas hepáticos, e a carcaça, o shape, igual a galera gosta de falar popularmente, tá top. Você fala, pô, saúde, né? Pelo contrário. A fisiculturista, quando chega ali na competição, cara, é o momento que ele tá com a saúde mais debilitada. Esse cara tá desidratado. Assim, cara, esses atletas de alta performance, eles submetem ao corpo ao extremo. E ao extremo não é saudável. Entendeu? Então, isso é bem complexo. Aí você olha o cara por fora, a carcaça tá no shape. E às vezes a saúde do cara, tem um relato do bodybuilding, pessoal que gosta mais, que acompanha mais, eu acompanho também porque eu gosto, mas não tão de perto como antigamente, né? Um relato de um atleta que ele começa a ter um problema num voo, saindo de uma competição, e ele começa a sair sangue pelo nariz. Não vou lembrar, se alguém estiver assistindo e quiser colocar o nome, a galera antenada nisso aí. Daqui a pouco vem um comentário aí sobre quem é esse atleta. E ele começa a passar mal dentro do avião. Quando ele desce, cara, ele não sentia nada. Ele tem ele faz os exames ali do atendimento
o médico e o pessoal fala para ele, cara, não tem mais o que fazer por você, você só tá de pé, você tá morto, cara, não tem o que eu fazer por você, entendeu? Porque, tipo assim, eles usavam algumas substâncias para melhora da performance e uma delas era a inibição da dor. E a dor é um dos sintomas que a gente tem que algo não tá bem no nosso organismo. Se inibir a dor, ele não sentia. Algo não estava bem, quando ele foi perceber, era tarde demais. Olha que ponto que chega, né? Mas morreu esse cara? Morreu. Ele, momentos depois, né? Não sei te falar exato, eu lembro só do caso só, mas ele chega a morrer porque não tinha mais o que os médicos fazer por ele. Entendeu? A situação tinha agravado num estágio por conta dessas substâncias. Então, em relação à substância, cara, tem que saber muito bem para quem está tomando. Já dizia, né, os antigos, né? Cuidado com os atalhos. Né? Os atalhos são perigosos. Emagrecimento, eu afirmo com toda a propriedade, é estilo de vida, irmão. Mudou o estilo de vida, virou a chave. Aos poucos, às vezes a gente vai cair, vai voltar. Lembra que tem algumas substâncias que elas nos viciam, nos trazem prazer, né? Então, assim, é um desafio. E é um dia por vez. A gente está num momento passando lá em 30 dias. Coloquei lá como meta lá para a galera. 30 dias do foco, bora. Fizemos uma competição saudável lá. A doutora Vitória está com a gente. A doutora Jaque, que é uma esteticista fantástica. Não sei se conhece aqui da região também. Top, ela é biomédica, também nos auxiliou lá. E a gente colocou estratégias, metas. Todo mundo lá, um grupo, quase 50 pessoas juntos. Todo mundo focado no emagrecimento. E o desafio é a gente se manter no foco ali nos 30 dias. Tirando dúvidas, né? A galera tem muita dúvida em relação ao que consumir, como consumir, que momento, que exercício potencializa, o que eu posso fazer quando eu falto no treino. Então, a gente vai nesse foco aí, tudo ajudando essa galera aí. Mas, claro que é só um start. Ali é um momento para ele entender que, opa, eu consigo. Dá para fazer. E aí ele focou naquilo lá, lembra que você falou do influencer? Ele fala, cara, o cara que se submete ao treino, ele consegue a qualquer coisa. Quando ele entender que ele consegue, aí ninguém segura, irmão. Aí ele vira a chave e vai que vai. Irmão, eu falo pra você assim, é bem complicado, mano, porque, vamos supor, a gente vive numa vida aí, às vezes trabalhando numa escala 6x1. Você não tem tempo pra nada. O único dia que você tem pra você fazer qualquer coisa é o domingo. Aí no domingo você tem que limpar a casa, lavar a roupa, cuidar de criança, preparar as marmitas da semana, passar às vezes o dia inteiro cozinhando pra preparar as marmitas ali, então é bem estressante. E aí durante a semana você tá indo bem. Aí chega numa quarta-feira, você tem um dia filho da puta com seu chefe, filho da mãe, sabe? E aí você chega em casa, tudo que você quer é comer uma pizza pra dar uma relaxada, tá ligado? Comer uma pizza, tomar uma coca gelada pra você falar, mano, hoje eu mereço, cara. Hoje o dia foi punk. Como que você conversa com as pessoas, assim, que estão ao seu redor pra lidar com isso? Porque às vezes a gente passa dias difíceis e a gente precisa de uma recompensa. E a nossa recompensa vai ser sempre, a maioria das vezes, na comida. Sim. A gente vive numa situação, e aí volto a falar, a gente culturalmente, a gente tem algumas situações, eu falo, Juninho, vamos fazer uma reunião ali comigo. Você chega lá, de repente na reunião, cara, a gente tem que culturalmente receber um café, uma bolachinha, ultraprocessado, farinha branca, rica em açúcar, beleza? Já coloco ali já de cara. E pego mais ainda, né? A gente tem os nossos ancestrais, nossos avós, tinha muito aquela cultura, né? Não sei da sua história, né? Em relação a isso. Mas minha família, cara, quando chega a visita em casa, é comida para uma semana num dia só ali, irmão. Entendeu? E a gente quer recepcionar bem. E eu tenho isso comigo também, cara. Entendeu? Eu quero recepcionar bem. Pô, fica à vontade, come e tal. Mas eu vou te resumir aí a sua pergunta numa fala, cara. Nós somos fruto da nossa constância. O que você faz mais constante que vai dizer quem você é. Entendeu? Então, por exemplo, vai ter momento, o que eu quero? Eu quero ser um atleta de ponta. Esquece pizza, esquece rede social, não é saudável, já falei. Para você chegar no shape dos caras, vai ter que ralar muito, vai ter que usar de ergogênicos, de medicamentos, não é saudável. Agora eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter uma vida funcional. Cara, eu posso tomar meu vinho, eu posso tomar minha cerveja moderada, com calma, eu posso comer minha pizza. Cara, e depois daquele momento, mas tendo a consciência do que eu estou fazendo, para depois daquele momento, a maior parte do tempo, né, uns 85% da minha vida, ser uma pessoa que se preocupa com a alimentação e come algo saudável. Então, assim, não é dizer adeus a essas coisas, é você consumir de forma moderada. Tem algumas estratégias também, né, que a gente faz. Por exemplo, está num projeto de emagrecimento lá comigo, lá com acompanhamento multidisciplinar, como eu falei, e de repente você é um cara que deve sair bastante, né?
cobrir ali noticiário, os acontecimentos políticos da cidade, imagino, né? E todo lugar que você chega tem ali uma festinha. Às vezes, a pessoa, pô, você não participou ali ou não toma uma com o cara fala, pô, desfeita, né, do cara, né? Acontece muito isso aí, né? Tem algumas estratégias, por exemplo, assim, de você já sair saciado de casa. Então, você faz uma refeição saudável antes de casa, você vai até escapar na festa ali, você não vai querer ser antissocial, né? Mas você vai escapar pouco, e aí o prejuízo é bem menor. E lembra que a gente é constância daquilo que a gente faz na maior parte do tempo. A gente é fruto dessa constância. Então, a gente consegue fazer estratégias assim, de a pessoa ter as escapadinhas no momento ideal. Sempre é interessante a nutricionista até falar discutir sobre essas estratégias, para você não perder aquilo. Lembra que eu falei que tem um caminho de volta que é mais rápido, a você engordar de novo. Então, até essas estratégias, até essas escapadas tem que ser estratégico, entendeu? Mas é possível. Ao longo da minha carreira eu vi muito, mas muito. Tem muitas histórias aí de felicidade, de sucesso, de pessoas que saíram de nível de obesidade 2 para atleta de fisiculturista. Gostou tanto da parada, porque ele foi um extremo, né? Não estava muito bem, foi para atleta de fisiculturista também. Você sabe que não é saudável, né? Uhum. Mas ele teve esse processo de transformação, de muita dedicação e empenho, porque são dois extremos, né? É nisso que eu quis dizer. Então, você vê muito. A gente tem uma aluna, ela não está mais com a gente esses dias por conta de tempo, sei lá, né? Questão do dia a dia, não sei, né? Não tive mais contato. Mas eu lembro que ela falou para mim, pô, eu preciso perder tantos quilos para fazer uma cirurgia bariátrica. Eu falei, bora lá, vamos nesse processo. Quando ela voltou no médico, o médico falou, não, a quantidade que você perdeu, esquece bariátrica. Ela perdeu 30 quilos no ano. De forma saudável. É fácil? Não é fácil, irmão, mas é possível. Estou falando de uma jovem senhora, mãe acho que mãe de dois, trabalha fora, vida normal como qualquer um de nós, né? Focou aqui, trabalhou a questão mental, muita dedicação, dá certo. Mano, a questão mental é embaçada, velho. Tem dia que você fala, mano, que dia de filho da puta, velho. Aí não dá vontade de ir pra academia. Aí não dá vontade de você se manter na alimentação. Aí você quer meter o pé pra você poder descontar, pra você poder comer e falar, mano, hoje eu vou dormir de barriga cheia, velho. E aí você pensa, eu vou comer. É uma parada que me estressa às vezes, sabia? Ai, os caras comparam uma Coca-Cola com um suco zero açúcar, pura fruta, azedo pra caramba. Gente, não tem como comparar, O mano. gosto, né, mano? Não tem como Esse é o comparar, logo não, da irmão. Coca, hein, mano? Hã? Esse é o logo da Coca, hein? A felicidade tá dentro de uma Coca, tipo uma parada assim. Uma parada assim. Não tem como comparar, mano. Aí o sabor de um pastel bem oleoso, tá ligado? Estratégia, Juninho, a estratégia. E a gente lembra daquilo lá, a gente sente a necessidade desse aporte calórico, né? O organismo entende como essa gordura ser algo necessário. E até então a gente vem com essa carga genética, não se sabia quanto tempo você ia demorar para comer. E o que você precisa? Gordura para você se manter vivo, transformar isso em energia, entendeu? O problema é que a gente acumulou energia demais, né, meu? Ao longo do tempo. E não queima. E não queima, e não gasta essa energia, né? Você falou um negócio interessante, cara. Qualquer hora, quem tiver curiosidade aí, a gente tem um atleta de ponta, cara. O cara, acho que não é minha área, natação, não é meu objeto de estudo, mas acho que um dos maiores atletas. Isso eu tenho certeza, que é um dos maiores atletas da natação, um dos maiores medalhistas do mundo. Michael Phelps. Phelps é monstro. Se você pegar a dieta desse cara, quantidade de calorias, só que o cara treinava o dia inteiro. E o cara era, do jeito que o pessoal fala popularmente, né, trincado, né? Percentual de gordura dele lá embaixo. Só que o cara comia aquilo lá e gastava, né? Então o cara sabia o que estava fazendo. O nutricionista que acompanha ele, né? Ele tem uma equipe multidisciplinar e de ponta. Geralmente quem trabalha com esses atletas de ponta são os caras fera. Ali é os top, é doutor, só sabe o que está fazendo. Mas se você jogar na internet, no Google aí, dietas Michael Phelps, você fala, meu Deus do céu, mano. Entendeu? De saudável. Aí o Juninho já vai jogar lá pra ver. Curioso, já. Vamos ver. Ele come coxinha? Não, dá uma olhada aí pra você ver. Vamos ver. Dieta Michael Phelps. Apareceu aqui logo de primeira. Aí. O vereador Mineiro tá acompanhando aí, mandou um abraço pra nós. Salve, Mineiro, tamo junto. Fala, Mineiro. Mineiro é parceiro nosso lá, cara. Gente boa demais. Sempre tá fortalecendo, chegando com a gente lá. Não sei se essa... Um cara que a gente gosta. Não sei se essa é a real, tá? Fala aí mais ou menos que eu já te falo o caminho, mas geralmente é. Lembra. Cadê a imagem? Cadê a imagem, gente? É assustador, você vê. Maluco, se isso aqui for real, irmão...
Fala mais ou Vou menos colocar aí. na TV aqui. Não, vou colocar aqui pra galera coloca ver. aí. Ah, da hora aí, ó. Galera, olha isso aqui. É isso mesmo. A dieta dele era isso aí mesmo, cara. Pizza logo no café da manhã, uns negócios. O valor calórico da dieta dele é absurdo, né? Mano, isso aqui, velho. Só que a gente tá falando de um cara que, dormindo, ele queima mais caloria do que 3 do Will junto, entendeu? Tá maluco, velho. Olha lá. E aí tem uma fotinha dele embaixo. E é isso aí, cara. A dieta dele era. O cara nada o dia inteiro, né? Meu? Eu treino o dia inteiro, né? Nadar o dia inteiro é exagero, né? Mas ele treina o dia inteiro. Mano, e isso é calculado, tem uma ciência por trás. É absurdaço, mano. E o nosso problema é o quê? A gente consome. E tem outra coisa, né, Juninho? Se a gente pensar, né? Olha o tanto de açúcar que tem só nesses monsters aqui, meu irmão. Sim, as pizzas, né, meu? Logo cedo, pô. O cara corta com pizza, cara. Meu sonho. Ai, cara. Vou ter que ser atleta de muita performance, Não, mano. Vamos dar um toque pra Lisandra lá. Lisandra da Aqualis lá, top. Tô fazendo propaganda da Aqualis lá porque é top. A Qualis é o quê? São parceiros nossos de natação, bem de frente do estúdio. Acho que é uma das academias de natação. São profissionais da minha confiança, né? Que a gente falou. Então, são top lá e eles têm uma piscina top. Tá muito bacana. Mano, teve uma época que eu tava na brisa de fazer natação, sabia? Já fica a indicação. Eu gostava, mano. Teve uma época que eu tava querendo. Porque é um negócio que não causa impacto, né? A longo prazo é um exercício de baixíssimo impacto, né? Isso também, assim, ó, você falou num ponto interessante, assim, ó, eu pego muito indicação médica para natação para hidro, né? E a hidro, vamos pensar nos movimentos lá, você corre e aí tem a resistência da água, certo? Flexão e extensão do quadril, né? Diminui o impacto, claro, porque tem a resistência da água, mas essa resistência que proporciona a hidro, a água que proporciona, ela é uma resistência que eu posso fazer em outros lugares. Então, a ideia, o princípio da hidro, claro que além de tirar o impacto, mas ele é trabalhar também a questão da resistência contra a água. Ou seja, você está trabalhando, em outras palavras, uma musculação dentro da água. Entendeu? A diferença é que não tem o impacto, né, da pancada ali nas articulações, né? Você não tem impacto, por exemplo, de um salto, né? Uhum. Agora, a gente tem que pensar que não é todo mundo que precisa restringir impacto, né? O impacto ele é saudável para a nossa regeneração óssea. Então, assim, eu tenho que ter um mínimo de impacto, de tensão, né, nos meus ossos também para eles se regenerarem. Então, assim, não é interessante que eu fique sem nenhum estímulo de impacto, não. Claro que quantidade certa, quantidade correta, para a pessoa correta. Eles têm muito hábito de passar natação, geralmente médico, né? E, volto a falar, cada um no seu quadrado. Precisão de exercício tem que ser o cara competente que estudou sobre exercícios, a função e saber o que ele está fazendo ali. Mas quando o médico, ele pensa, claro que não é a grande maioria, né? Alguns, né? Estou falando de alguns aqui, são exceções, né? Ainda bem que são exceções, né? Eles passam lá, por exemplo, assim, com um nível de artrose, por exemplo, você só pode tratar dentro... Não, vai para natação, na musculação você não consegue. É errado. Dentro da musculação ele consegue calcular o treino ali, periodizar esse treino, fazer a periodização de uma forma eficiente tanto quanto, dependendo da situação, dependendo do profissional, até melhor. Então, isso é possível de trabalhar em várias formas, vários meios, né? O que eu tenho que entender é o conceito do treino. Só quem estuda isso aí é o profissional de educação física. Cada um na sua área. É o que você falou desde o começo. Para mim é isso, irmão. Assim como eu não passo medicamento para ninguém. Entendeu? Tô falando aqui de um exemplo, né? Mas, assim, por exemplo, de um tempo. Eu trabalhava durante muito tempo. Trabalhei na preparação de garota e garota fitness, né? E ali, naquele tempo, lá no começo da minha carreira, lá na musculação, né? O foco era musculação. Eu passava algumas coisas, algumas dicas alimentares. Não prescrevia uma dieta, claro, né? Não é da minha alçada fazer isso, não é o que eu estudei. Mas eu dava algumas dicas, vai por aqui, se alimenta aqui e tal, né? Hoje em dia, quando chega lá no estúdio, né? Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, vai tendo uma maturidade, vai tendo um crescimento profissional. E eu entendo que cada um no seu quadrado. Você chegar para mim e perguntar, Will, o que dá para comer aqui? Eu vou falar, isso aqui é interessante, isso aqui não é interessante. E a quantidade disso aí, Juninho, é a Vitória lá, vamos passar com ela, mano. Porque é cada um no seu quadrado mesmo. É mais do que calorias, é mais do que eu vou comer. Ali tem substâncias, ela vai causar um efeito ali, todo sistemático no seu corpo, em todos os sistemas, em todo o seu organismo. Então, por exemplo, como que tá suas vitaminas, como tá seus minerais? Então, a alimentação é um negócio muito sério, né, cara? Caramba, mano. Legal, então, hein? Cada um eu direciono. Assim como a parte de ergogênicos que a gente estava falando é muito sério.
Então tem que tomar cuidado com quem está prescrevendo, por que está prescrevendo. Tem outras formas. Se eu tenho colateral muito... possível colateral muito forte, cara, a bula do Ozempic, ela fala em momentos até de crises, a pessoa ter crises, por exemplo, de suicidas, pensamentos suicidas. É esse o termo que eles usam, pensamentos suicidas. Então dá uma lida lá para você ver. Então olha o efeito disso. Aí você pega uma pessoa acima do peso, já não está bem com ela mesma, porque ela está querendo usar ali uma substância para potencializar esse emagrecimento mais rápido, sim ou não? Sim. Sim, então ela já não está muito bem com a imagem dela corporal, né? Então tem uma questão mental. Eu tenho algo que potencializa esse prejuízo mental que ela pode ter, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Cara, eu bato bastante nessa tecla da saúde mental, né? Então é um assunto que eu sempre abordo aqui. Eu sempre, de alguma forma, tento extrair alguma coisa nesse sentido. Aí tem a Mari comentou aqui, né? Ó, Maris Oliver. Falando do fator mental no autocuidado, vejo muitos influenciadores falarem de PNL para emagrecimento / força. Realmente funciona? Qual a influência real disso? Essa é uma ótima pergunta, porque assim, a gente tem muita gente que fala de reprogramar o cérebro, instalar um drive, não sei o que e tal, para você conseguir fazer tal coisa. Só que eu acho que uma pessoa que está suscetível a ter uma manipulação mental a ponto de conseguir fazer isso é uma pessoa que tá suscetível a qualquer coisa. Tá aberta mentalmente para receber qualquer tipo de lavagem cerebral. Mas aí, essa é uma percepção minha, assim, bem leiga. Sim. Fala aí o seu ponto de vista. A gente entra muito no campo aí da psicologia, né? Aí tem alguns parceiros que falam sobre isso, a psicóloga Jéssica, excelente nisso, né? Parceira nossa também lá. Olha como que é multidisciplinar, né? Você puxa aqui, eu já lembro alguém, porque quando eu vejo uma situação assim, eu caminho pro profissional da área. É cada um na sua casa. E eu tenho aqueles que para mim são referências, né? Então eu encaminho direto. Pô, isso aqui na minha alçada eu não dou conta, eu dou conta do exercício físico, esse suporte ali mais superficial, né? Alguns toques ali. Bom, essa pergunta que você falou de a pessoa estar suscetível, cara, eu acho que é de uma complexidade enorme essa questão mental, né? Essa questão cognitiva, como eu falei, está associada à imagem, está associada a várias coisas. Uma coisa que eu falei desde o começo lá para você, que a obesidade, ela deve ser tratada de forma multidisciplinar. Como uma doença. Então ainda entra a questão das terapias. Então entra esse campo da psicologia, sim, cara, como você precisa se entender, você precisa ali procurar meios e estratégias para você sair desse foco e conseguir ter seu sucesso. Então, assim, essa lavagem cerebral, assim, que você acredita, cara, eu acredito muito naquilo que faz sentido. Mas, às vezes, a pessoa, Juninho, ela tá numa situação de vulnerabilidade tão grande, cara. Se ela vê você como referência no assunto, ela vê alguns clientes alguns clientes que você teve e que teve um sucesso, você não sabe a que custo, você tá mostrando um resultado total. E você, cara, você fala assim, não, você planta a bananeira, segurar a mão com o ovo aqui 15 segundos, queima mais caloria. O cara vai fazer, irmão. O cara vai fazer, eu tô falando brincando, mas isso, sério, mano. É sério isso aí, cara. Entendeu? Muito e ele vai fazer, irmão. Então ele vai fazer. Então, assim, cara, você vê dieta da lua, dieta do astronauta, dieta da sopa, dieta de quantos dias, dieta do... Cara, tem dieta de tudo que é tipo. Entendeu? Então, olha que loucura. E as pessoas fazem e abraçam as causas. Entendeu? Então, eu tô num grupo lá, meu público eu tenho no estúdio é um grupo mais crítico, assim, né? Eu tenho muitos advogados, cara, e não assim pela formação, mas é um público mais crítico, é isso que eu quis dizer, que pensa bastante sobre ações e vai refletir sobre aquilo que você está falando. E quando a gente começa a falar de alimentação, as dúvidas, assim, são as dúvidas que, na minha cabeça, assim, é algo tão lógico e tão simples, mas não é. Entendeu? Porque você tem, assim, toda uma influência da indústria alimentícia, um poder muito grande midiático que causa essas transformações. Então, assim, o acompanhamento estratégico aí em relação a focar, a planejar, se descobrir, a encontrar pontos de gatilho, isso funciona muito bem, cara. A Al-Qaeda, né? Falando aí de extremo, né? Eles têm um ditado, cara, que deixa seu filho até tantos anos comigo que ele nunca mais vai ser seu filho, cara.
Então, é mais ou menos isso. Eles colocam na cabeça como consegue entrar ali na mente do cara e falar, meu, é isso. Você acha que essas programações neurolinguísticas, elas são capazes de programar a pessoa para conseguir ter alta performance no treino? Eu acho que não é só isso, mas assim, cada um tem um gatilho. E eu acho que se a pessoa vai bem por esse lado, por que não utilizar, entendeu? Então, assim, agora, se ela está suscetível a outras coisas, eu acho que sim. Eu vou te dar um exemplo bem claro sobre isso aí. Uma vez eu estava na frente de casa lá, e é um barato. Eu sempre uso isso aí como estratégia, né? A venda, cara, eles estudam muito, cara, sobre isso. Como te vender é uma coisa, você deve saber bastante sobre isso. Eles estudam o campo de pensamento que você tem para você fechar o contrato ali, a hora, o momento certo. Ele não vai deixar você, de uma forma racional, pensar sobre isso. Para venda não funciona? Cara, funciona com os caras mais inteligentes do mundo, cara. Funciona, o cara é consumista, cara. É muito difícil aquele cara que para, reflete e tal e fala, não, vou fazer agora. Então, cara, se essa pessoa funciona dessa forma, com esse campo, né, eu posso usar como meu aliado sim, cara. Não vejo muito problema. Agora, dela tá suscetível, igual eu tava falando, ia dar o exemplo aqui. Uma vez eu tava na frente de casa lá com o rodo varrendo, daqui a pouco passa um cara lá carregado com os rodos, cara. O cara, ô irmão, beleza? O cara queria um copo d'água. O cara me abordou assim. É agora, irmão, que é gelado sem gelo. Lá pegar lá dentro. Lá peguei e trouxe água pra ele. Cara, 5 minutos de bate-papo, cara. Eu tava com já uma vassoura e um rodo novo na minha casa. Esse cara me vendeu mais 2, meu. Falei, não, desce mais 2 aqui, eu vou comprar. Então, assim, são estratégias. Depois eu parei, eu olhei pro rodo, né? O cara tinha ido embora. Eu falei, pô, pra que eu quero tanto rodo? Vou dar pra alguém isso aqui, mano. Então, cara, a gente tem que entender que cada um funciona de um jeito, né? E se é saudável para você e você quer utilizar desse caminho, se não vai te levar ao extremo, vai te levar a, de repente, situações ou atitudes, de repente, que te façam mal, que vai prejudicar a sua saúde, vai que vai. Interessante. É importante ser aliado de métodos que funcionam para você, né? Que não te causam mal. Sim. Isso é importante. Sim, eu volto a falar, né? Meu campo de atuação vai ser assim, a discussão sobre o que potencializa, por exemplo, no caso da pergunta da Mari, o que vai potencializar em relação ao emagrecimento. Outros campos eu vou deixar para outros profissionais da área, ou a gente trabalhar de forma sistêmica, mas eu vou querer entender, me apropriar disso, para mim poder validar ou não, falar, pô, isso aqui é interessante, faz sentido ou não faz sentido. É isso aí, Mari. Tá respondido então, hein? Respondido. Cara, até pra gente partir pro nosso encerramento aqui, nossa finalização do papo, teve um assunto que a gente conversou em off e eu fiquei muito curioso, eu queria que você falasse um pouco sobre. Existe um mito muito grande de a partir de qual idade que é indicada a musculação, o treino, a preparação e tal. E você tem um centro de treinamento lá que você lida com crianças, com adolescentes. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Por que se existe esse mito de que criança e adolescente não pode frequentar uma academia, não pode ter um treino de força? E por que você decidiu se aprofundar nessa área também? Tá. É bem interessante, cara. É o seguinte, vamos pensar no contexto. Primeiro eu vou colocar uma situação, quem tem sido as nossas crianças hoje. A educação física escolar, ela perdeu um pouco a característica daquilo que vinha, e não é a discussão se é melhor ou a pior. Não quero entrar nesse mérito agora, tá? Porque isso dá muito pano para manga, né? Então não vamos discutir sobre isso nesse momento. Outro momento a gente pode falar melhor sobre isso e eu posso colocar minha opinião sem problema nenhum, é opinião minha. Mas ela perdeu essa característica, muita evidência. Eu quero sim um pouquinho. Ela perdeu um pouco dessa característica do exercício físico, de você chegar e fazer tantas flexões, dar tantas corridas na quadra, da exploração desse desenvolvimento físico da criança. Então, hoje está muito atrelado ao pedagógico. Então, por exemplo, a educação física hoje, ela serve também para ajudar a criança, por exemplo, para a alfabetização, por exemplo. A criança está com dificuldade de alfabetização. Se estuda meios, mecanismos dentro da educação física para potencializar, né? Isso aí. E, por contrapartida, esquece um pouquinho desse desenvolvimento. E a gente tem, cara, aumento das redes sociais demais, celular demais, a gente tem videogame dominando de tudo que é tipo, a gente tem a questão da violência, a gente tem a questão do investimento também em centros de lazer para essa criança, que às vezes ela não tem, quando ela tem não é tão acessível, né? Você vai procurar uma natação hoje para uma criança, cara, às vezes até a prefeitura pode fornecer, não conheço muito bem aqui em Ferraz se tem isso aí,
pode fornecer nesse sentido, mas são poucas vagas, não dá conta, né? E quando você vai procurar é muito caro. O que tem feito com essa criança? Essa criança tem gastado menos caloria. Eu numa conversa esses dias eu estava com a pediatra, doutora Gabriela, que é fantástica, e ela estava falando, e ela colocou num dos posts quanto tem caído o gasto calórico dessas crianças nessa fase de desenvolvimento, uma fase tão importante, por conta de N situações aí que eu coloquei. E aí, começou alguns, né, ainda não se tem bastante, né? Quando eu falo assim, até falei naquele dia assim, já tem bastante gente fazendo sobre isso. É bastante porque eu pesquiso e estou na área, mas diante de um todo, são poucas pessoas ainda que fazem sobre isso, um treinamento mais voltado para criança. Tinha uma polêmica muito grande que os ginastas, antigamente, por conta eles começavam muito cedo na ginástica, na China, na antiga União Soviética, de esse excesso de estímulo de treino. Então, a gente está falando de crianças de 7, 8 anos, saltava para lá, saltava para cá, força. Aí, falo, o saltar, né, já para quebrar um mito. O saltar é a junção de velocidade com força. Então, criança faz isso a todo momento. Já vamos quebrando alguns mitos aí, beleza? Você tirar o seu corpo do chão contra a ação da gravidade, você tem que ter força e potência de membros inferiores. Isso é força, e a criança faz a todo momento. Beleza? Então, vamos quebrando aí. Se você não tiver, você não faz. Ele deu um salto aqui. Aí todo mundo viu? O salto viu, né? Bom, então. E aí, o que acontece? As ginásticas, naquele tempo, por ser submetido a esse esforço extremo, elas, se você prestar atenção, elas são todas de estaturas baixas, né? Isso também ajuda na performance, tem uma avaliação biomecânica, se a gente pensar dos movimentos, aí vai ajudar por causa do centro de gravidade dessa pessoa. Ela vai ter mais equilíbrio, pessoas menores, né? De estatura menores. E aí foi criando o conceito, porque aqueles atletas não desenvolviam em relação ao crescimento, e aí foi criando o conceito de que é prejudicial. Realmente, se eu tenho um estímulo em excesso para essas crianças na região de crescimento, a gente tem as regiões de crescimento nos ossos longos da criança, se eu tenho um estímulo estressante demais, de alta intensidade o tempo inteiro em exagero, eu potencializo o fechamento dessa região de crescimento mais cedo. E aí, ou seja, na estatura total ela diminui. Então, esse mito ele vem daí, que é a primeira pergunta. Agora, o treinamento de forma direcionado para essa criança, estudado, as fases de desenvolvimento delas, e tem alguns autores que deixam bem claro as fases de desenvolvimento dessa criança, direcionado com intensidade adequada, com movimento adequado, né? Essa criança ela deve empurrar, ela pode fazer exercícios com força, sim, dentro da característica da fase de desenvolvimento daquela criança. Quando um bebê pega, de repente, um brinquedo pesado e que ele sobe esse peso, se eu fizer isso aqui, ó, parece uma elevação frontal que você faz na academia com peso. O bebê faz isso a todo momento, cara. Ele puxa o carrinho, ele empurra móvel, ele sobe na cama, ele sobe no sofá, pula para lá, pula para cá, engatinha. Então, assim, claro que, se você pensar, é atrativo para a criança? A criança, ela tem aquele comportamento, se eu colocar ela dentro de uma academia grande, enorme, que eu não consiga dar uma atenção bacana para ela. Eu falo, faz 3 de 12, eu vou dar uma volta lá e daqui a pouco eu volto para ver. Quando você voltou, cara, ela tá em cima do aparelho de ponta cabeça, irmão. Ela não para quieta. Então, num ambiente atrativo que você consegue ter esses controles. Então, respondendo a pergunta, treinamento bem direcionado, na quantidade certa, nos estímulos certos para essa criança só traz benefício. A criança tem que se movimentar, de preferência através da brincadeira. Lá, quando a gente trabalha com as turmas Kids, a gente procura levar o desenvolvimento dessas capacidades físicas, força, velocidade, agilidade, coordenação motora, equilíbrio, de forma lúdica, porque eu estou numa linguagem para criança. E respeitando os limites, cara. Tem dia que aquela criança não tá afim, tá tudo bem, eu tenho meu filhinho lá, o que eu tenho mais preciosidade para mim é minha família, é Deus, minha família, e, cara, eu jamais submeteria meu filho se eu não tenho muita certeza no que eu tô fazendo. Meu filho pega um pezinho lá de 1 quilo, brinca, e tem hora que ele chega, eu não quero mais, pai, tá tudo bem, vai lá brincar. As outras crianças maiorzinhas dá continuidade, porque essas a gente consegue direcionar melhor, e assim vai. Mas você vai ver lá que é super tranquilo, do ponto de vista tranquilo, né? Que a criança consiga fazer. Ela consegue fazer, mas ela é treino levado a sério. Inclusive, eu termino a aula deles falando, a gente tem um grito de guerra lá. Treino é coisa séria, todo mundo grita junto, né? Legal, porque é demais, muito sério, cara. e tem que ser levado a sério. Essas crianças estão ficando doentes, cara. A doutora Gabriela, igual eu falei, a gente falou em off aqui, ela
apresentou um resultado metabólico de uma criança, não lembro da idade, que parecia uma pessoa idosa com algumas patologias. Então, deixe nossas crianças brincar, procure formas, natação, vá por onde ela gosta, futebol. Cara, essa criança tem que brincar, entendeu? E, se possível, se tiver algum espaço de treino, se as crianças não têm capacidade muito de brincar, se tem um lugar de confiança e trabalhe com crianças, cara, se o profissional sabe o que está fazendo, vai super bem, só traz benefício para ela. E aí, até para fechar esse assunto, você tinha trazido alguns dados de crianças obesas e tudo mais. Sim. Cara, os dados aqui no assustador. Brasil, pela Fiocruz, ela apresentou em 2022 crianças abaixo de 5 anos, mais de 14%. Abaixo de 5 anos, a gente está falando de quase bebê, né, cara? Mais de 14% da nossa população de crianças no Brasil estão obesas. Quando você chega para adolescente, isso já sobe para 32%. Quando você chega para adultos, e assim, geralmente, né, cara, essa criança, se ela tem hábitos alimentares ruins, que causam obesidade, estilo de vida que causa obesidade, são doenças hipocinéticas, a pessoa não faz atividade física que leva ela a doenças, né? O que acontece? Se a gente já tem um quadro assim, a probabilidade de ela ser um adulto com um problema é muito grande. Então, ou seja, o treino direcionado da forma correta, quantificado, né? Eu fico muito feliz, cara, quando eu tenho profissionais da minha área, profissionais de educação física, né, que são personagens renomados e que confiam, às vezes, a família para mim. Pô, eu fico feliz pra caramba, que eu falo, pô, isso aqui é a medição da régua que eu precisava. Se o cara que trabalha com exercício físico entende disso, ele tem a criticidade e ele tá vindo me procurar, tô no caminho bacana. E eu tenho vários lá. Tem uma filha de um personal renomado que treina lá com a gente, ele entende a necessidade, ele entende que a gente faz esse trabalho diferente do âmbito que ele trabalha, né? Com mais ludicidade, mas ele entende na necessidade desse desenvolvimento dessa criança e ele confiou a gente lá e eu faço com muita seriedade isso aí, com muito carinho. Cara, muito bom. Muito bom. E pra gente encerrar, então, fala aí como que as pessoas acham o seu estúdio, o seu contato, telefone, como que as pessoas te localizam nesse mercado e qual que... O diferencial, né, precisa falar, você já falou tudo aqui. Legal, acho que, top, cara, ficou bacana. Muito bom. Verdade mesmo, já ganhou um fã do seu trabalho. Eu não tenho muita experiência em podcast, desculpe os erros. Que erro, pá. Voou, pai. Você é doido. Vamos que vamos, né, cara? Então fala aí como que a galera faz vende seu peixe e fala pra galera te achar. Cara, uma das formas mais fáceis de me achar hoje é nas redes sociais, é o Instagram, o Will Personal Studio. Você jogou lá, você já vai ver uma fotinha lá do Will Personal. Lá ele tem um direcionamento para produtos digitais que eu tenho um e-book gratuito lá para quem está querendo conhecer um pouquinho mais desse universo, com uma base científica legal, totalmente gratuito lá para você, pode clicar lá, tem o site, e nós estamos localizados ali na Vila Correia, próximo à Escola Andrade, né? Escola Andrade é uma das referências, até porque ele acende aquele luminoso lá, acho que boa parte de Ferraz conhece, né? Acho que virou quase cartão postal de Ferraz lá quando ele acende no final do ano, lá um painel bonito pra caramba, né? A gente está um pouquinho para baixo, né? É Rua Jorge Tibiriçá 193. Lá a gente só atende com horário marcado. Então, mesmo o pessoal que for lá, porque como esse atendimento é mais minucioso, né? A gente está ali focado nos alunos, então eu gosto que marque o horário, que eu quero receber com café, né? Um dos diferenciais lá, quando você for lá, Juninho, tem um cafezinho expresso, uma água mineral, vai tomar lá com a gente lá, independente de quem seja a pessoa, vai chegar lá para conhecer, né? Vai sentar lá com a gente vai bater um papo. Eu prefiro que faça com hora marcada, porque eu gosto de explicar, eu gosto de apresentar os diferenciais, entender o que é a necessidade da pessoa, e a gente começa já a captar essa informação para onde ver, onde a gente vai direcionar, né? Muito bom, cara. Belo papo. Papo top, 1h30 de papo aqui, passou já, rápido. Pô, falo pra caramba, bicho. Caramba, mano, muito aprendizado. Galera, se vocês não aprenderam aqui nessa aula, tem que marcar uma aula particular com ele lá, porque o cara tem bagagem. Uma bagagem muito extensa. Tem um último comentário que eu vou ler aqui, só pra dar um... Pra encerrar aqui, gente. Se inscreve no canal aí, gente. Tem bastante gente assistindo. Se inscreve no canal, segue a gente aí na rede social. Pesquisa lá, The Quebrada Podcast e acompanha o nosso trabalho. O Marcos comentou aqui. Acompanho o Wilson há mais de 13 anos. A transformação do trabalho dele na vida dos alunos é fantástico. Aí ele comentou: tenho um enorme prazer de ser amigo pessoal deste cara. Um profissional excelente, grande chefe de família e um super amigo. Sempre entregando excelência no trabalho. Marcão, cara, Marcão é irmão. Lembra que eu falei de uma empresa de marketing? Sim. Né? É esse o cara.
É um cara que a gente tem um respeito, uma admiração muito grande, um cara super parceiro. E ele realmente acompanhou o desenvolvimento do meu trabalho, o meu crescimento, né, cara? Nem sempre foi assim. Hoje, lembro que a gente chegou e tava trocando ideia, eu vivo realmente a realização de um sonho, Juninho. Então, sonhei isso lá atrás, cara. Um dia me perguntaram assim, cara, o que você quer ser? E eu falei ali, eu quero ser personal trainer, cara. Eu escutei uma risada bem alta. Pô, você não sabe nem o que é isso. E aquilo, lembra dos gatilhos que a gente estava conversando? Aquilo serviu como gatilho motivacional para mim. Eu falei, eu não vou querer ser, mas eu vou querer ser referência no que eu faço. E hoje eu vivo isso, graças a Deus, cara, com toda a humildade do mundo. Sempre querendo aprender, sempre aberto aos novos conhecimentos. A gente erra também, como qualquer pessoa, né? Quando a gente erra, a gente volta lá atrás, vamos replanejar de novo, começar de novo. Mas eu vivo a realização de um sonho e sou muito feliz com o que eu faço. Então, falar aqui de atividade física, exercício físico, para mim é um prazer, é coisa que me engrandece e faz eu querer continuar cada dia mais. Né? É bem nítido a forma que você se posiciona, a forma que você fala, que você realmente ama o que você faz. E isso é o segredo da felicidade. Esse é o segredo do sucesso, cara. E eu postei um vídeo hoje falando disso, que o sucesso não é a riqueza, não é dinheiro. O sucesso é você fazer todos os dias algo que você gosta. Porque tem uma coisa mais triste que eu vejo, é a pessoa que chega no domingo e fala, puta que pariu, já é domingo, mano. Amanhã eu tenho que acordar cedo pra ir trabalhar. Eu acho isso muito triste. Pô, triste, cara. Isso é triste. A pessoa passa a semana inteira esperando. Ai, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Quando chega sexta-feira, eu posso falar, sextou. Mano, isso é triste, cara. Porque pra mim, quando chega segunda-feira, é a oportunidade de eu fazer de novo. Eu tô aqui, eu gosto, eu amo o que eu faço. Então, todo dia... Eu tenho um lema, né? Que eu sempre começo meus posts assim, já agradecer o seu dia hoje. E é bem isso que você tá falando, né? Quando você vai de encontro ali, quando você para pra pensar, cara, tudo bem, às vezes meu serviço não tá bem, cara, mas eu tô respirando, eu tenho uma família, eu tenho um lar, eu tenho um cachorro, eu tenho um carro, eu tenho uma bicicleta, eu tenho skate, sei lá, cara. E assim, eu tenho as oportunidades que isso motiva, eu tenho oportunidades todo dia, né? Então, isso que você falou é top, cara, é bacana e eu vivo isso aí, eu vivo agradecendo todos os dias, porque sempre encontro motivo. Cara, eu também. Eu tô praticando muito isso na minha vida. Você também deveria, gente. Então, se você acompanhou até o final, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve no canal, compartilha. Will, obrigado pelo papo. Eu que agradeço, irmão. Obrigado mesmo de verdade. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado a todo mundo que fez essa ponte aí. E se inscreve no canal e até a próxima. Valeu. Valeu.